Salve, Oitavano, tudo bem com vocês? Tudo certo? A aula de hoje é sobre os aspectos naturais da América. Hoje a gente vai focar na hidrografia e no relevo, né? E nas próximas aulas a gente continua falando sobre isso. Observe o mapa. Provavelmente o mapa está aqui, tá em algum lugar. Vou até sair um pouquinho pro lado aqui. Agora você deve estar aparecendo o mapa aqui. Né? Observe o mapa físico da América, que alguns rios, que representam alguns rios, a forma de relevo, que se destacam no continente americano. Esse mapa aqui ele vai ficar durante a aula inteira aqui, tá? A gente vai começar falando dos rios. Os rios e as formas de relevo da América tiveram um papel importante no processo de ocupação de seu território. Eles serviam de vias de circulação em uma época que não haviam estradas. Ou seja, as ruas e as estradas dos que chegaram na América eram basicamente os rios. Eram basicamente ali os rios, né? E o relevo muitas vezes dificultava casos de montanhas, de grandes vales quase impenetráveis, ou facilitava em casos de planícies, de áreas sem muito relevo, um relevo mais plano. Dificultava, facilitava o acesso a determinados lugares. Como dá para observar no mapa, vários rios da América nascem nas montanhas a oeste e correm em direção a leste. E vamos a dois exemplos. Na América do Sul, encontra-se a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que recebe águas de afluentes cujas nascentes se localizam nas serras do Planalto das Guianas, na Cordilheira dos Andes e nas chapadas do Planalto brasileiro. Por exemplo, na região amazônica, o transporte fluvial ainda é importante para a circulação de cargas. Coisa que você estuda no sétimo ano, lembra? Que vocês estudaram que no sétimo ano, uma das formas de se viajar e de se locomover no norte do Brasil era através de barcos. Eu lembro que eu uso sempre o exemplo da barcolância, porque não tem rua, não tem estrada, então é uma ambulância que é um barco, basicamente. Já na América do Norte, a maior bacia é a bacia do rio Mississippi. Então, ela é tão importante que os Estados Unidos, o país é dividido entre leste e oeste do Mississippi. Esse rio deságua no Golfo do México, recebe os afluentes que nascem no oeste, nas montanhas rochosas, como o Missouri e o Arkansas, que são dois rios enormes também, e no leste, nos montes Apalaches, como o rio Ohio. Também se destaca a presença de muitos lagos na região. Os mais importantes são os Grandes Lagos, no Michigan, Erie, Huron e Superior, são os 4 Grandes Lagos. São situados na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos e têm importante aproveitamento para navegação e transporte. Localizados em região de inverno rigoroso, nessa estação, em boa parte das águas se congelam. Muitos rios do continente americano que correm sobre trechos de relevo desníveis são aproveitados para a geração de energia hidrelétrica. Estados Unidos, Canadá e Brasil figuram entre os maiores produtores desse tipo de energia no mundo. Qual é a importância da energia hidrelétrica? Ela é a mais limpa do mundo hoje. Ela é baratíssima e limpa. Então, energia elétrica, através das hidrelétricas, é uma vantagem gigante. 2. Quais são os rios? Por que os rios têm essa importância? A energia hidrelétrica é basicamente a força da água fazendo uma turbina girar e essa turbina vira energia elétrica. Se você já tem uma queda de água, você só põe a turbina nessa queda. E você tem queda de água onde? No rio plano ou no rio que vai na montanha descendo várias vezes? As bacias mais aproveitadas para esse fim são as localizadas a oeste dos Estados Unidos e Canadá, como as do Rio Colorado e do Rio Colômbia. E os rios da Bacia Platina, na América do Sul, também destacam o setor energético, principalmente os rios Paraná, onde fica a hidrelétrica de Foz do Iguaçu, e Uruguai. Observe a localização nesses rios na página 90. E volta lá e olha na página 90, que é esse mapa que está aqui do lado. Certo. Já o relevo, América, cara, eu vou dar um macete, uma dica para vocês. Nunca esquecerem o relevo da América. O relevo da América ele é basicamente dividido em 3 partes. Leste, ou seja, perto do Oceano Atlântico, centro e oeste, perto do Oceano Pacífico, tá? Eu vou tentar escrever em algum lugar do vídeo aqui que apareça. No leste, nós temos planaltos, os planaltos orientais. Leste é igual a oriente, lembrem disso. No centro, nós temos planícies centrais, dá o nome, planície,
é no centro. E a oeste, perto do Oceano Pacífico, montanhas, ou cadeias montanhosas ocidentais, beleza? Vamos ler um pouco sobre cada um deles. Página 92. Planaltos orientais. No leste do continente americano encontram-se planaltos de altitudes modestas, 800, 1000 metros de altitude no máximo, de topos arredondados e bastante desgastados. Eram montanhas que se desgastaram ao longo de milhões e milhões de anos. Os principais planaltos orientais são o Planalto do Labrador ou Planalto Canadense, localizado no noroeste do Canadá, onde ficam as principais cidades canadenses. Os Montes Apalaches, no leste dos Estados Unidos. Os Montes Apalaches, eles ficam próximos ali da região de Nova York, Boston, Filadélfia, Washington, cidades extremamente importantes dos Estados Unidos. O Planalto das Guianas, no norte da América do Sul. O Planalto Central, que é o Planalto onde fica Brasília, os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, toda essa região do Brasil, né? E o Planalto da Patagônia, que é bem no extremo sul, onde entre a Argentina e o Chile. Aí você vai virar. Ó, os Planaltos orientais são ricos em recursos minerais, muito ferro, ouro, prata, bauxita, nióbio. Principalmente minério de ferro e manganês. Manganês é a liga que dá origem ao alumínio. Amplamente explorado por indústrias extrativistas. A exploração dos recursos minerais tem provocado grandes impactos ambientais, como a retirada de cobertura vegetal e a destruição de morros e serras. Sobre os planaltos orientais, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, há grandes cidades importantes, áreas industriais e agrícolas. A cidade mais importante do Brasil fica no Planalto Oriental, que é São Paulo, né? Outra cidade, Rio de Janeiro, fica considerada no Planalto Oriental. Brusque, olha, uma das cidades mais importantes da América do Sul, fica no Planalto Oriental. Nós ficamos no pé da serra, né? Serra é Planalto. Planícies centrais. Na porção central do continente americano predominam grandes planícies, na maior parte correspondendo a bacias de rios como o Amazonas e o Mississippi. As principais planícies americanas são Planície Central da América do Norte, onde tem muitos desertos, é uma área agrícola dos Estados Unidos, é a grande área agrícola e a grande área de deserto dos Estados Unidos. Eles ficam meio que misturados, assim, bem próximos. A planície amazônica, né, que é uma das maiores planícies do mundo, que é a planície onde fica a floresta amazônica inteira, em 7 países, né, a maior parte fica no Brasil. A planície platina, que fica numa região do norte da Argentina, pega parte do Paraguai e também pega parte do Uruguai, que é do Rio da Prata. E a planície do Pantanal, que é a região que pega ali o sul do Mato Grosso, o norte de São Paulo, parte de Goiás, toda essa parte do Pantanal brasileiro. Nos Estados Unidos, a planície central é uma das áreas de intensa atividade agrícola, com destaque para o cultivo de trigo e milho. No Brasil também, a planície central é uma grande área de atividade agrícola, principalmente de soja, milho, ou seja, toda aquela região do Mato Grosso, né? E por fim, as montanhas ocidentais, que são basicamente 2. As montanhas rochosas no norte e a Cordilheira dos Andes no sul. A porção oeste do continente americano, desde o Alasca até o extremo sul do Chile, é marcada pela presença de montanhas e formação geológica recente, vulcanismos e terremotos, características associadas à localização das zonas de contato entre as placas tectônicas. Observe esse mapa aqui, viu que mudou o mapa? Né? Então assim, ó, a placa tectônica, a placa pacífica, ela vive em contato com a placa de Nazca, placa da Antártica, placa de Cocos e placa norte-americana. Então é muita atividade tectônica. Então é uma das regiões ali, Chile, Peru, toda essa parte oeste dos Estados Unidos, a Califórnia, São Francisco, Los Angeles, até o Alasca, é uma área de muita atividade vulcânica, de muitos terremotos. Certo? Agora você sabe um pouco mais sobre a hidrografia e o relevo das Américas. Façam tudo o que eu pedi no Moodle. Estudam, façam ali as atividades e até a próxima.